E para a gente começar o tema de hoje, eu queria compartilhar com vocês uma história que me impactou bastante quando eu conheci e ouvi pela primeira vez. Essa pessoa que está aqui na projeção, na sua tela, se chama Tony Z. Talvez você já ouviu falar dele. Ele é um empreendedor, olha só que história interessante, ele é um empreendedor americano, que aos 23 anos ele começou uma empresa de marketing digital chamada Link Exchange. E essa empresa que ele começou 2 anos mais tarde, quando a empresa tinha só 2 anos de existência, ela foi vendida para a Microsoft por 265 milhões de dólares. Uau! Uma empresa de 2 anos de existência. Já imaginou? E aí, esse rapaz que está aqui na tela estava na seguinte situação: ele tinha 25 anos e era multimilionário. O que você faria numa situação dessas? Imagino que talvez muitos de nós aproveitaríamos esse dinheiro e aproveitaríamos um pouco a vida, faríamos algumas viagens, conheceríamos alguns lugares, né? Ou talvez outros de nós pegaríamos esse dinheiro e começaríamos um novo negócio, reinvestiríamos, algo nesse sentido. Mas esse homem, ele não conseguiu fazer nenhuma dessas duas coisas. Ele depois conta essa história, ele diz: naquele momento eu precisei parar tudo para começar a aprender um pouco mais sobre felicidade. E ele para toda a sua carreira empresarial e começa a estudar felicidade porque ele queria entender o que deixa as pessoas realmente felizes. Porque ele tinha alcançado tudo o que ele sempre queria, mas não se sentia feliz. Uau, né? E olha só, ele descobre então nos seus estudos que ele acredita que nós temos 3 níveis de felicidade. O primeiro nível, ele chamou de nível do prazer, que é quando nós nos sentimos felizes porque nós fazemos coisas que nós gostamos, de repente separamos uma noite para estar com os nossos amigos, ou de repente nós compramos algo que nós desejamos. Isso nos deixa felizes? Sim, ele disse que sim, nos deixa felizes, mas é uma felicidade muito frágil, que logo, logo passa, e a gente sabe disso. Aquilo que a gente comprou e que a gente ficou lá atualizando no rastreamento para ver quando chegava logo, né? Daqui a algumas semanas, perde o encanto. Aquela viagem que a gente fez e que a gente só conseguia falar desse assunto, depois de algumas semanas não trazem o mesmo sentimento de felicidade. A mesma coisa vale para uma noite com os amigos, se torna uma boa memória, mas não traz felicidade. Olha só. Mas ele falou que nós temos um nível mais profundo de felicidade, que é o nível do engajamento, que é quando nós amamos aquilo que fazemos. Por exemplo, eu amo o meu trabalho e isso me traz felicidade, sim. E é uma felicidade mais duradoura, afinal de contas, ela não dura apenas alguns dias, não dura só algumas semanas. Essa é uma felicidade que dura mais tempo. Só que, olha só, ela também passa e também é frágil. Por quê? Porque em algum momento o nosso trabalho se torna frustrante. Porque em algum momento a gente precisa parar de fazer o que a gente faz, porque a gente teve um problema de saúde ou porque nós nos aposentamos. Então, ainda assim, é uma felicidade frágil e passageira. Mas aí o Tony Z, olha só, ele disse: mas nós temos ainda um nível mais profundo de felicidade, que é o nível do significado. Se nós conseguimos nos perceber como parte de algo maior, que faz diferença no mundo, nós encontramos uma felicidade duradoura, que pode não ser tão explosiva e eufórica que nem aquela primeira, mas ela é uma felicidade que pode nos acompanhar todos os dias da nossa vida até o final. Indo nessa direção, Harold Kushner, que é um escritor e de alguns best-sellers, inclusive, ele disse: a perseguição da felicidade é o objetivo errado. Você não passa a ser uma pessoa feliz perseguindo a felicidade. Você se torna feliz vivendo uma vida com significado. E sabe o que é importante? A gente passa a vida buscando felicidade. E o que esses pensadores estão dizendo é que muitas vezes a gente faz isso do jeito errado. Felicidade a gente não encontra através de conforto. A gente encontra através de significado. Sabe, quando a gente pensa, estamos falando nesse mês sobre encontrar o nosso lugar no mundo, encontrar o seu lugar no mundo não significa construir uma vida onde você é bem remunerado e vive confortavelmente, embora não tenha nada de problema com isso. Mas é muito mais do que isso.
Entender, encontrar o seu lugar no mundo é você construir uma vida com significado, com sentido, uma vida que faz diferença, uma vida que você um dia vai olhar para trás e dizer: a minha vida impactou vidas. Eu fiz parte de algo maior que vai continuar fazendo diferença no mundo mesmo quando eu não estiver mais aqui. Se você consegue isso, você encontra uma felicidade muito maior do que qualquer dinheiro e qualquer trabalho podem trazer. E isso não é uma pessoa ligada à espiritualidade que está dizendo, é um empreendedor que está dizendo. Bom, pessoal, para nós encontrarmos esse nosso lugar no mundo, esse lugar onde essa vida em que a gente encontra significado, nós vimos já na semana passada que nós precisamos responder 3 perguntas. A primeira pergunta é: onde estou? E nós falamos muito disso na nossa última mensagem. Se você não estava junto, não deixe de dar uma olhadinha na gravação, está disponível em todos os nossos canais. Segunda pergunta que a gente precisa responder é: quem eu sou? E a terceira é: o que Deus quer fazer com quem eu sou, onde estou? São as 3 perguntas chaves, anote elas. São perguntas decisivas para a vida de qualquer um de nós. Hoje nós vamos tratar sobre a segunda pergunta, e a terceira também. E nós vamos fazer isso através de uma parábola que Jesus conta. Eu estou bastante empolgado porque a gente vai tratar hoje uma das minhas parábolas favoritas, que mais impactaram a minha vida. Por favor, acompanhe aqui a partir da projeção, ou você que está em casa a partir da sua tela. Nós vamos ler uma passagem da Bíblia que está em Mateus 25, 14 a 30. Diz assim: o reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro, entregou 5 talentos, ao segundo, 2 talentos, e ao último, 1 talento, e então foi viajar. Só para você entender, talento é uma unidade de dinheiro da época. A maior unidade de dinheiro da época de Jesus. 1 talento era mais ou menos o equivalente, só para a gente ter uma noção, a 20 anos de trabalho de um trabalhador braçal. 1 talento, 20 anos de salário de um trabalhador braçal. É uma quantia muito relevante. Esse homem, então, de negócios, deixou esse dinheiro aos cuidados dos seus empregados e foi viajar. Vamos ver como eles fazem? O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. E ele respondeu da mesma forma: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Uau! Termina por aqui. Deixa eu explicar um pouquinho algumas coisas para vocês que são bem importantes. Sabe, Jesus aqui nos oferece uma metáfora de vida. Sabe, uma metáfora de vida é usar alguma coisa do nosso dia a dia para explicar algo importante da vida. Por exemplo, a gente pode dizer: a vida é como uma caminhada, a gente não pode desistir. É uma metáfora de vida, ok? Ou a gente poderia dizer: a vida é uma montanha russa, cheia de altos e baixos. É uma metáfora de vida.
Jesus aqui oferece uma das metáforas de vida mais interessantes e completas que eu já vi. Ele está dizendo, a vida é uma incumbência de confiança. A vida é um encargo, uma tarefa de confiança. Se a gente fosse pegar a história que Jesus contou e atualizasse um pouco para os nossos dias, Jesus diria algo mais ou menos no sentido, a vida é como o diretor de uma multinacional que antes de viajar te chama no escritório dele e diz assim, olha, está aqui, ó, R$1 milhão, investe. Quando eu voltar, eu quero ver o que você fez com isso. É uma incumbência de confiança. A vida, de acordo com Jesus, é Deus, o Criador, chegando para nós e dizendo, está aqui. Vou te dar um número de anos na terra. Junto com esse tempo que eu vou te dar na terra, eu vou te dar habilidades, vou te dar recursos, vou te dar influência, vou te dar capacidades, vou te dar contatos. Investe. Investe toda essa riqueza de vida. E quando o teu tempo acabar, nós vamos voltar a conversar e ver como você usou tudo aquilo que eu te confiei. A vida é uma incumbência de confiança. Dá para entender? Isso significa algumas coisas. A gente precisa entender, então, que o que Jesus está dizendo é que a vida, em primeiro lugar, ela é uma dádiva. Deus nos empresta e nos confia ela. Ou seja, tudo o que nós somos, de alguma forma, foi dado ou é um presente de Deus. Sabe, o talento aqui, essa riqueza, esse dinheiro confiado, é um símbolo para toda a riqueza de vida que nós temos. Contatos, inteligência, capacidades, tudo. E o que Jesus está dizendo na parábola é justamente que isso nos foi dado por Deus. E nesse momento a gente pode protestar e dizer, não, Jorge, o meu trabalho, a minha posição, a minha influência não foi presente de ninguém. Eu conquistei. Sim. Não está errado pensar desse jeito. Tudo o que nós temos e construímos, nós conquistamos com o nosso trabalho. Mas o que a Bíblia está dizendo é que, em um nível mais profundo, tudo o que nós temos e somos foi dado por Deus. Eu trabalhei, sim, com a vida, com a energia, com a saúde e com o tempo que Deus deu. Dá para entender? Eu trabalhei, sim, no mundo que Deus criou. Eu trabalhei, sim, a partir das oportunidades que Deus abriu, a partir da estrutura de família que Deus me colocou. E a gente precisa reconhecer que se nós tivéssemos nascido em outro lugar, com uma outra estrutura familiar, com outras capacidades e habilidades, possivelmente a gente não estaria aqui hoje. Possivelmente a gente não teria chegado onde a gente chegou. Então, de uma certa forma, num nível mais profundo, tudo o que nós somos e temos é um presente de Deus. Olha só o que a gente encontra no Salmo 24:1. Ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo o que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Tudo é presente de Deus. Segundo detalhe que a Bíblia vai nos dizer é que o que Deus quer que a gente faça com tudo isso que Ele dá é investir da melhor forma. E a gente não faz isso cuidando apenas de nós mesmos. Sabe qual é a diferença aqui desses servos que Jesus conta? 2 deles pegaram essa riqueza de vida e investiram alinhados na direção daquele que tinha dado para eles. Você imagina se aquele chefe lá da multinacional chega no final da sua viagem e pergunta para você o que você fez com o dinheiro, e você disse, peguei aquele 1 milhão e fui para a Disney. Peguei aquele 1 milhão e dei uma volta na Europa, com toda a minha família, levei até meus primos. O que você acha que ele vai dizer? Muito bem? Não, né? O que Jesus está dizendo é, Deus te deu tudo isso para você investir alinhado com a vontade dele. Não para você investir em si mesmo. Não para você investir exclusivamente no seu conforto. Deus te deu toda essa riqueza de vida para que você coloque à disposição desse Deus para fazer diferença no mundo que Ele criou. Deus te deu toda essa riqueza de vida
para você fazer parte da grande história de restauração que Deus está fazendo no mundo. Aliás, isso é um detalhe muito importante, nós conversamos na semana passada que Deus está fazendo uma grande história de restauração no mundo, que nós seres humanos quebramos e que nós somos parte disso. Lembra disso? A gente comentou? Deus te deu toda essa riqueza de vida, esses dons, essas habilidades, não para você investir em si mesmo e no seu conforto. Ele te deu tudo isso para você prioritariamente investir na grande história de restauração que Ele está fazendo no mundo. Terceira lição que Jesus diz é: um dia estaremos diante desse Deus para prestar contas. Mais da metade da parábola é gastada nessa parte. Um dia nós estaremos diante do nosso Criador, que nos deu tudo o que temos e nos disse: invistam, façam diferença com isso. E nós estaremos diante dele para dizer agora o que a gente fez. E o que Jesus fala é que de duas uma, hoje a gente vai ouvir: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Ou nós vamos ouvir: servo mau e negligente, você usou tudo isso, não da forma que eu orientei. Sabe, pessoal, essa é a ideia. E quando a gente chega nesse ponto, e a gente pensa assim: poxa, parece que Jesus está colocando uma carga na gente, né? Parece que Jesus está dando um peso para nós. Não, Jesus de forma nenhuma, Ele está querendo tornar a nossa vida pesada, sobrecarregada. Sabe o que Ele está fazendo? Ele está nos salvando. Como assim, Jorge? Salvando do quê? Ele está nos salvando do maior risco que nós temos. O maior erro, o erro mais comum que nós cometemos na nossa vida. Viver uma vida egocêntrica. Viver uma vida para nós mesmos. O inimigo número 1 da nossa felicidade. O inimigo número 1 da nossa vida com Deus. O nosso maior erro é esse. É pegar toda essa riqueza de vida e investir em nós mesmos. E se a gente faz isso, se a gente vive para nós mesmos, a gente pode encontrar conforto. Certamente a gente vai encontrar conforto. Mas nós não encontraremos significado, não encontraremos felicidade real e nem eternidade. Isso Jesus está ensinando. Bom, se a vida é uma incumbência de confiança, isso também nos ajuda muito a entender como encontrar o nosso lugar no mundo. Presta atenção nisso. Como eu encontro o meu lugar no mundo? O que eu tenho que fazer? Qual é a minha missão na Terra? Sabe como é que você responde essa pergunta? Olha para aquilo que Deus te deu. Porque é exatamente o que Ele te deu que Ele quer que você invista. Dá para entender? Olha aquilo que Ele te confiou, as habilidades, olha aquilo que Ele te deu, a riqueza de vida que Ele te deu, porque é exatamente isso que Ele quer que você invista para fazer diferença no mundo. Para tornar isso ainda um pouco mais fácil, fiz um gráfico, vocês sabem que eu gosto de gráfico. Muito bom, pessoal, olha só. Olhe, em primeiro lugar, aquilo que você faz com qualidade. Se você é uma pessoa que quando canta ou toca, encanta as pessoas, Deus quer usar isso. E você pode levar isso para lugares que estão precisando, para lugares que estão carecendo de alegria e encantamento. Você pode usar isso para, de repente, numa comunidade cristã como a nossa, conduzir pessoas a adorarem o Criador que te deu esses dons. Ou, de repente, você tem uma habilidade de ensinar. Sabe, quando você ensina alguma coisa, as pessoas compreendem. Usa isso para fazer diferença no mundo. Eu faço parte de um grupo de voluntários que está organizando um reforço escolar para crianças que ficaram defasadas no período de pandemia. Por que você não faz parte disso? Ou você pode colocar isso também a serviço para que pessoas aprendam mais sobre Deus. É isso. Aquilo que você faz bem, coloca à disposição. Olha também aquilo que você faz por amor, que você gosta de fazer, sabe? Aquilo que te energiza. Aquilo que quando você faz, você volta para casa cansado, mas animado, cheio de assunto, sabe? Isso Deus quer usar. Usa isso. Olha, além disso, aquilo que você faz profissionalmente.
aquilo que você faz profissionalmente, provavelmente você faz num nível de qualidade muito bom, senão não seria a sua profissão. Agora experimenta fazer isso de forma voluntária. Porque quando a gente faz algo profissionalmente e é pago, a gente recebe uma remuneração, a gente muitas vezes ganha visibilidade. Então, muitas vezes a gente está fazendo isso por nós. Nada contra, mas a gente acaba fazendo isso pensando em nós. Agora experimenta usar isso inteiramente num trabalho voluntário por amor a outros. Sabe, eu já conheci advogados que falaram, olha, se alguém precisar de um advogado e não ter como pagar, pode me chamar. Imagina se outros profissionais fazem isso. Só para vocês saberem, hoje, a nossa página do Instagram, ela é gerenciada por uma profissional desse assunto. Por alguém que trabalha com marketing digital, que faz isso de forma voluntária. Não ganha nada, mas faz isso para que outras pessoas conheçam a Deus. E faz isso com a mesma qualidade do que se fosse pago. Dá para entender, gente? Olhe o que Deus te deu. Olha as tuas características de personalidade. Uma pessoa aqui da comunidade falou para mim semana passada algo que eu achei o máximo. Ela disse assim para mim, Deus me deu uma alma alegre. E eu acredito que Ele quer que eu compartilhe essa alegria com quem precisa. Certíssimo. Deus te deu uma personalidade alegre. Vai para os lugares onde não tem alegria e compartilha a tua alegria. Contagia essas pessoas. Deus te deu um espírito empreendedor. Usa a tua personalidade empreendedora para construir projetos que vão trazer uma vida mais digna para as pessoas. Ou que vão fazer com que mais pessoas conheçam o amor de Deus. Deus te deu uma personalidade organizada. Deus te deu uma personalidade pacífica. Usa isso. Ele te deu para você usar isso no reino dele. Olha, teus recursos materiais. Sabe quando a gente fala de recursos materiais, a gente sempre faz com muito cuidado, porque hoje a gente sabe, a gente vive num contexto onde existem muitas igrejas que extorquem pessoas e que usam o dinheiro dessas pessoas para enriquecer. Vocês que nos conhecem há mais tempo sabem que não é esse o nosso caso. E a gente precisa dizer algo que é muito importante que a Bíblia ensina. Os recursos materiais que Deus nos concede não é só para nós. É para nós dividirmos. Jesus falou, se você tem 2 túnicas, usa uma e dá a outra para quem não tem. Aquilo que você tem de recursos materiais não é só para você, é para você dividir. Sabe, uma coisa que nos falta é uma cultura de generosidade. Ah, como assim, Jorge? A gente é generoso. Não, não é não. A gente tem padrões bem diferentes. Quando a gente vai usar um recurso para nós, ou quando a gente vai usar o recurso para outros, o padrão é o padrão de alegria, o padrão de gasto é diferente do que quando a gente vai fazer isso para os outros. Generosidade é a gente aproximar o máximo possível esses 2 eixos. E quando é para os outros ou para uma causa, fazer isso com tanta generosidade e alegria como se fosse para nós. Use seus recursos materiais. Sabe o que eu acho que muitas pessoas vão ouvir de Deus no dia da prestação de contas? Algo do tipo, te dei tantas coisas, né? É verdade, Deus. Pena que você pensou que era tudo para você. Te dei muito mais do que você precisava para você dividir, para você repartir, mas você sempre encontrava um jeito novo de gastar isso com você mesmo. Eu queria que você pensasse nisso. Eu tenho pensado nisso. Bom, além disso, olha a sua rede de contatos. As pessoas que Deus colocou no teu caminho, a influência que você tem, como isso pode ser usado para trazer uma vida melhor para as pessoas que vivem nesse mundo. Como isso pode ser usado para que mais pessoas conheçam o Deus Criador. Olhe isso. E por último, olhe suas experiências de vida. Positivas e negativas. Eu não quero dizer aqui, por favor, não me entendam mal, que as nossas experiências de vida negativas foi Deus quem quis. Não, Deus não quer o nosso sofrimento. Deus não faz com que a gente perca pessoas ou coisas preciosas para nós. Não. Mas nós vemos na Bíblia muitas vezes que Deus usa inclusive as coisas ruins que acontecem com a gente para fazer diferença no mundo.
Então pare e pense, por exemplo, talvez você passou por uma grande crise no casamento e conseguiu se recuperar. Talvez Deus queira que você ajude outros casais. E há uma grande chance de Ele colocar essas pessoas no seu caminho para que você ajude elas. Algumas semanas atrás, uma amiga minha comentou comigo que ela quer começar um grupo de apoio para dependentes químicos na cidade dela, pessoas alcoólatras, pessoas que têm problema com droga. E eu perguntei por quê. Ela disse para mim: é importante, porque eu vivi isso na minha casa. Meu pai era alcoólatra. E hoje eu quero ajudar pessoas que vivem na mesma situação. Ela está usando uma experiência de vida ruim, negativa, para fazer algo bom. E eu acredito profundamente que isso faz parte do nosso processo de cura. Você já teve depressão? Ajude deprimidos. Já teve câncer? Ajude pessoas que já estão passando por isso agora. Seja lá o que você passou, bom ou ruim, Deus pode usar isso para cuidar de pessoas. Olha tudo isso. Essa é a riqueza de vida que Deus deu na sua mão. Como você está investindo isso? Um dia estaremos diante de Deus para responder essa pergunta. Pessoal, encontramos o nosso lugar no mundo respondendo 3 perguntas. Onde estou? Quem sou? Estamos vendo agora. E aí começa a ficar muito mais fácil da gente responder a terceira pergunta. O que Deus quer fazer com quem sou, onde estou? Sabe qual é o nosso grande erro? Facilmente nos contentamos em usar nossas habilidades únicas que Deus deu para projetos pessoais que vão na direção do conforto, ao invés de usá-las para projetos de Deus que vão na direção da relevância. Esse é o nosso grande erro. Eu queria que vocês entendessem algo muito importante. Nós fazemos parte da grande história de Deus no mundo. E Ele nos deu habilidades, experiências e recursos para colocarmos à disposição disso. Dele, do que Deus está fazendo, da restauração que Ele está fazendo. Esse homem chamado Warren Wiersbe, ele falou isso de uma forma muito mais linda e mais poética do que eu estou falando para vocês agora. Olha só. O que eu sou é presente de Deus para mim. O que faço com isso é meu presente para Ele. O que para nós às vezes soa difícil é o final da parábola. Parece excessivamente duro, não parece? Olha o que esse Senhor fala para o seu servo negligente que enterrou o seu talento. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Agora lancem esse servo inútil para fora, na escuridão onde haverá choro e ranger de dentes. Isso parece tão duro, mas gente, eu quero que vocês entendam isso no contexto maior que a Bíblia traz. A Bíblia fala que um dia, um Deus que nós não conhecemos, que está além da nossa compreensão, Ele interveio diretamente na história e criou um mundo. Um mundo que era perfeito e bom. Mas um dia, os nossos primeiros pais, romperam esse relacionamento com Deus. E como se eles dissessem para Deus assim: Deus, a gente não quer mais viver essa vida do teu jeito. A gente quer viver do nosso jeito, a gente não quer estar sob as tuas regras, sob a tua autoridade, a gente quer fazer a nossa própria forma. A criatura realmente se rebelando contra o Criador. Isso a gente chama de pecado, de queda, e isso destrói o mundo e destrói a nós mesmos. Mas Deus, desde o primeiro instante, Ele começa um projeto de restauração. E Ele faz isso de uma forma muito marcante no Antigo Testamento, criando um povo de contraste, um povo que viveria de uma forma diferente, viveria com Deus, e seria um convite vivo para os outros povos, dizendo: olha só como é bom viver com Deus, venha. Esse povo se chamava Israel, e é dele que vem Jesus, o próprio Deus que entra na história para nos salvar. Jesus prova o amor de Deus por nós, morrendo no nosso lugar. E quando Ele morre no nosso lugar, Ele paga a nossa dívida. Ele nos traz perdão, e agora é possível a gente voltar a viver com Deus de uma forma como nunca antes era vista. Podemos estar aqui na presença de Deus por causa dele. E E a partir de Jesus, nós temos a oportunidade de viver com Deus
fazendo duas coisas. A primeira delas é entendendo que Jesus é o nosso Salvador, que a gente não pode viver com Deus pela nossa própria força, a gente só consegue viver com Deus a partir daquilo que Ele fez. Por mais que a gente seja bom, por mais que a gente acertar, a gente não consegue viver com Deus por nós mesmos. A gente precisa ver Ele como nosso Salvador. E a segunda coisa é ver Ele como nosso Senhor. É entender, olha só, um Deus que me ama tanto assim, é um Deus com quem eu preciso servir. A partir do amor de Deus, a gente diz, Deus, eu quero entregar minha vida a Ti. Não sou eu mais quem mando, é Tu. A gente faz o movimento contrário de Adão e Eva, que disseram, a gente quer viver a vida do nosso próprio jeito. A gente diz, Deus, não quero mais viver a vida do meu próprio jeito, quero viver do Teu. E se a gente faz isso, como é que isso acontece na nossa prática? Acontece como a gente viu na parábola. Acontece a gente reconhecendo que tudo o que nós somos e temos veio dEle, e agora a gente coloca à disposição dEle, nos preparando para o dia que nós estaremos frente a frente com esse Deus. Sabe por que esse servo é tratado dessa forma? Porque ele podia chamar o seu Senhor de Senhor, mas ele não vivia assim. E entenda uma coisa, para Jesus não importam as tuas palavras, importa a tua vida. Você dizer que Ele é Senhor, mas não viver dessa forma, não adianta nada. Isso Ele está ensinando nessa parábola. Esse servo que viveu para si mesmo, que não investiu o que ganhou, ele podia chamar aquele Senhor de Senhor, mas não era. Se nós queremos que Deus seja o nosso Senhor, a gente precisa fazer isso. Deus, tudo que eu tenho e sou é Teu, e eu vou investir conforme Tu queres, e um dia eu vou estar frente a frente contigo, para falar o que eu fiz com o que Tu me desse. Bom, se você deseja isso, queria convidar vocês a avaliarem uma coisa comigo aqui. Tenho a Jesus como Senhor da minha vida? Realmente, com a minha vida? Eu posso dizer, eu tenho vivido assim? Se não, esse é o primeiro passo. Deixe Jesus ser o Salvador e o Senhor da tua vida. Segunda coisa, tenho investido minha vida apenas em função de projetos pessoais, ou também em torno daquilo que Deus está fazendo no mundo? Onde você tem colocado o teu coração? Eu queria convidar você a tomar uma decisão, só uma, que muda tudo. Decida a partir da oração, olhar o que Deus me confiou e usar para fazer diferença, conforme a sua vontade. Essa é a ideia.